Você já reparou como muitas vezes a gente abre um cômodo da nossa casa ou abre um armário, uma gaveta e sente um incômodo e não sabe exatamente o porquê? Hoje eu trouxe para você 20 coisas que podem estar drenando a sua paz, a sua energia aí dentro da sua própria casa silenciosamente. Muitas vezes a gente limpa a casa, faz a nossa organização, arruma tudo que tem para arrumar, mas não sabe o que ainda está nos incomodando. Porque às vezes não está na nossa visão, está aqui na nossa mente. São coisas que às vezes a gente não resolve com o tempo e vai empurrando com a barriga. Sem perceber, isso vai atrapalhando demais a nossa vida. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, dá o seu like, porque aqui a gente fala sobre vida prática e sobre coisas que quase todo mundo sente, mas poucas pessoas têm coragem de falar. E a primeira coisa que eu acho que drena muito a nossa energia são projetos abandonados, coisas que a gente começou, aquilo fazia sentido para a gente em algum momento da nossa vida, só que de repente a gente não quer mais. E aí pode ser um curso online, pode ser um hobby que você estava fazendo ali, ou um artesanato, e de repente aquilo não funciona mais para você, você não faz mais, não trabalha mais com aquilo, mas deixa lá em algum lugar abandonado. Eu vou dar um exemplo meu aqui. Eu sempre gosto de estar aprendendo alguma coisa. Nos últimos tempos eu inventei de que eu ia aprender a costurar. Comprei tudo, comprei as réguas, uma máquina de costura, um monte de coisa e comecei. Daqui a pouco eu falei, isso não é para mim não, não gostei não. E aí, só que eu tinha bastante coisa mesmo de costura. E fui, comprei, né, vários panos, comecei até com pano de prata, algumas roupas, algumas coisas. E eu não sabia o que fazer com aquilo. Toda vez que eu abri uma parte do guarda-roupa, que eu tinha um guarda-roupa num quarto de uma despensa, aquilo estava tomado de coisas de acumuladas. Até que um dia eu fiz uma faxina, peguei aquilo, doei para uma moça que tem também uma ONG, que dá aula lá de artesanato, aula de costura, e eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi ter doado tudo aquilo. Por quê? Porque eles precisavam no projeto, né? Porque eles ensinam outras pessoas, mulheres ali a saírem da para ter uma renda, né? Para as mulheres terem uma renda, para ajudar em casa. E aí eu achei que aquilo ali era tudo novinho. Eu tinha comprado fardos de pano de prato, um monte de coisa. Para mim aquilo era só um entulho dentro de casa. Mas lá, eu tenho certeza que lá teve muito bom uso de tudo. Até depois ela mandou uns paninhos de prato feito lá pelo pessoal para mim agradecendo. Então, para mim, foi a melhor coisa que eu fiz. E aquilo saiu da minha mente, porque a gente fica meio incomodado, por mais que tá ali, tá guardado, mas você fala, poxa, eu gastei dinheiro, gastei energia com tudo isso e tá tudo parado. Então, a gente precisa resolver isso para que a nossa mente volte a ficar em paz. Só façam. Uma coisa que está te incomodando aí, depois você vem aqui nos comentários e me fala o alívio que dá, principalmente se você encaminhou aquilo da melhor maneira possível. Segundo, objetos de relacionamentos ou fases da vida que já terminaram. Quando a gente termina um relacionamento, ou quando a gente, sei lá, uma fase da sua vida que passou, você saiu de um divórcio, e ficou ainda com coisas de ex, com objetos, com roupas, pertences dessa pessoa, e você não sabe o que faz, e você fica ali, não sei se eu dou, não sei se eu jogo fora, não sei o que eu faço com isso, e fica ali postergando aquilo tudo, eu vou falar para você, é muito complicado. Nossa mente fica sempre ali, parece que tem uma coisa inacabada, e a gente
tomar as rédeas ali da nossa mente, ir lá e falar, não, hoje eu vou resolver. Esse final de semana eu vou tirar para resolver essa situação. Eu vou dar um rumo para essas coisas aqui, seja qual for. E você vai ver como isso é libertador, parece que a mente abre como é que eu vou te dizer? Tava tudo muito congestionado, parece que o negócio começa a fluir novamente. É uns exemplos loucos aí que eu dou, mas você vai ver. Presentes que você não gosta, mas guarda por culpa. Muitas vezes a gente faz alguma festinha de aniversário, ou alguém vem, um amigo, um filho, um marido, dá um presente pra gente e a gente não consegue trocar aquilo, ou a gente não quer trocar, fica com aquilo, às vezes a pessoa comprou, né, por internet, não, não faz não é do seu gosto, você não gostou daquilo, não faz sentido para você, porque às vezes as pessoas erram feio, principalmente quando as pessoas vão dar roupa, perfume, se a pessoa não te conhece muito bem, normalmente ela vai errar aí. E aí você fica com aquilo, mas eu não posso me desfazer porque eu ganhei, tal pessoa me deu, e aí fica chato. E você fica ali acumulando aquelas coisas que não fazem sentido nenhum na sua vida. Você não gosta daquilo, não vai usar aquilo. Então, tem um dia que você tem que resolver isso. Resolve. Eu sei que é difícil. Eu mesmo, às vezes, eu tenho umas coisas aí que eu eu tenho que ir lá e tomar uma atitude e falar, não, eu não quero mais isso. Eu sei que é doído, às vezes a gente fica chateado com a gente mesmo, né? Mas tem que abrir espaço. Nossa mente não pode ficar ocupada com coisas que não fazem sentido pra gente. Coisas de outras pessoas guardado dentro da nossa casa. Sabe quando as pessoas vêm e falam, guarda isso aqui para mim, na minha casa não tem espaço, tal época eu venho buscar e essa tal época não chega nunca. A pessoa nunca vem buscar e passam anos e aquilo te incomoda. Normalmente a gente guarda para um amigo, ou na garagem de casa, ou lá no nosso quartinho, na nossa despensa. Às vezes é uma máquina, um objeto, sei lá. Tem gente que guarda até carro na casa do outro ali, que diz que vai buscar e nunca vai. E tudo isso vai acumulando, 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 a gente vai ficando estressado, vai ficando com raiva, não tem coragem de chamar aquela pessoa e pedir para aquela pessoa buscar. Ó, eu vou dar um exemplo aqui, que o exemplo nem é meu, tá? A minha filha terminou um relacionamento antigo e ela deixou um computador na casa desse ex-namorado. Rapaz, a mãe dele perturbou para ela ir buscar. E eu não sei que dia, acho que ela nunca ia buscar esse computador. Computador daqueles grandes, antigos ainda. E a mulher ligou, mandou mensagem, foi, insistiu até que ela foi lá buscar. Tá vendo? A pessoa às vezes não vai buscar por puro comodismo. Mas enquanto ela lá, a mãe dele, não foi firme mesmo, e vem buscar, e ligava todo dia e insistia, se não fosse isso, talvez até hoje esse computador ainda estaria lá na casa dela. Então a gente tem sim que tomar as rédeas e resolver. Se aquilo está incomodando a gente, ó, eu falo sempre aqui, a nossa paz é o que importa na nossa vida. Porque é a gente que sabe o incômodo que aquilo tem na nossa vida. Então, vamos resolver. Eu sei que às vezes a pessoa vai ficar meio chateada, o que tem, tá lá, mas se tá te incomodando, se não tá te incomodando também, tá tudo bem. Mas se está te incomodando, sim, você tem que resolver. Quer dizer, se você quiser, né? Objetos que lembram uma fase difícil da sua vida. Os objetos, a nossa casa, o nosso carro, eles acompanham as fases da nossa vida. E muitas vezes a gente fica guardando coisas que só nos lembram de coisas ruins que aconteceram na nossa vida. E parece que a gente é masoquista, né? Porque para que a gente vai ficar olhando para aquilo e lembrando de coisas ruins? Eu falo num vídeo que, porque eu cortei acho que essas coisas da minha vida e prosperei 10 vezes mais, eu falo de uns objetos que eu tinha do meu pai que só me lembravam de coisas ruins. Porque, enfim,
né, situações que eu passava lá na minha vida. Até que chegou um dia que eu falei, opa, chegou aqui, deu, não vou mais ficar olhando para isso, sendo que só vai me trazer lembranças ruins. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, sinceramente eu falo para você. Então a gente parece que fica ali querendo sofrer. Um lado fica apegado no passado, o outro lado fica ali, ai, mas eu tenho que me livrar disso, e a mente fica ali incomodando, incomodando, e a gente nem entende do que realmente se trata. E quando a gente presta atenção na nossa mente, presta atenção no que está acontecendo ao nosso redor, a gente vai ver que às vezes é uma pequena coisa que a gente se mexe, faz ali a nosso favor. Muda completamente a nossa vida, você vai ver. Compras por impulso que viraram arrependimento. Isso é clássico, né? Principalmente as mulheres. A gente compra aquilo que estava na promoção, a gente compra aquele achadinho da Shopee, a gente compra aquilo ali, e aí a gente vê que aquilo não presta, aquilo não funcionava, ou a gente comprou demais. A partir daí, aquilo já virou um triplex na nossa mente, já virou um incômodo e a gente não sabe o que fazer. A gente sabe que a gente gastou dinheiro, gastou tempo, e aí fica com dó de jogar, mas o negócio não presta, ou aquilo não faz sentido para nós mais, a gente comprou ali por impulso. Então a gente parar e fazer uma revisão daquilo que realmente a gente quer usar, funciona para a gente, também é muito bom. De tempos em tempos eu faço isso. E agora com a minha mudança para o motorhome, agora é que eu estou fazendo o mesmo. A gente precisa tomar as rédeas aí da nossa casa e ver o que realmente a gente usa. O que faz sentido para a gente? Tirar essas coisinhas, principalmente que muitas das vezes a gente compra em Shopee e não funciona, ou tem um tempo de uso bem limitado, é muito bom para nossa mente. Roupas que não servem mais. Agora, né, com o Mounjaro, com a tirzepatida, a gente está emagrecendo. Eu acho que ficar guardando aquele monte de roupa de quando a gente pesava lá X, 30 quilos a mais, 20 quilos a mais, não faz sentido mais. Então, eu tenho várias roupas ali que eu separei agora, né, com essa minha movimentação, eu tenho separado. Então, eu estou dando um destino para elas. Eu vou fazer um vídeo aqui sobre doações. Eu até demorei para fazer, estou pensando aqui de fazer esse vídeo, porque é um vídeo que é meio polêmico sobre doações. E por que eu não ando mais querendo doar nada para ninguém? É, 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 é assunto para outro vídeo. Mas, enfim, então tem muitas coisas ali de quando eu estava mais gorda, bem mais gorda, e aí eu visto hoje não dá mais, então eu vou tirar, eu vou guardar por quê? Porque eu vou ficar com a mente assim, ah, mas se eu engordar, se eu voltar a engordar, eu guardo isso, não guardo, o que eu faço? Presta atenção, não vai voltar a engordar não, se cuida aí. Tô brincando, mas é isso, sabe? É a gente pegar e tirar isso, se não serve, se não, ou se ficou apertado, ou se engordou, tira e coloca aquilo que você realmente vai usar. É esse movimento que hoje eu faço na minha vida. Cursos que você nunca terminou. Às vezes a gente compra, principalmente agora na era da internet, a gente compra cursos e muitas das vezes não era aquilo que a gente gostaria. Então a gente fica ali acumulando. Ou às vezes é muito grande, ou é muito chato, ou você não gostou, ou, sei lá, não se identificou. E aí fica com aquilo, né? Fica com aquilo lá no seu computador, no seu notebook, no seu celular. E toda vez que você abre ali, você vai lá e vê, fala, ah, esse curso está inacabado, ah, não sei o quê, ou você recebe e-mail sobre aquele curso e não sei o quê. Aquilo não está no físico, mas aquilo está te perturbando na sua mente. Então resolva, ou termine esse curso, ou se você não quer, também não faça.
Mas resolva isso na sua mente. Você vai ver quanto isso é libertador. Porque às vezes as coisas nos incomodam, não é só no físico. Muitas das vezes, é que nem eu estou falando muitas coisas aqui hoje, é aqui, na nossa cabeça, no nosso mental. Então é isso. Livros que você comprou e nunca leu. Eu tenho muitos livros, gente. Eu leio bastante, mas ultimamente, com esse negócio aqui do YouTube, eu tenho lido até pouco. Agora eu tô lendo esse livro aqui, ó. A Psicologia Financeira. Aí eu tenho várias coisas aqui, porque eu anoto, eu marco, eu guardo, enfim. E aí eu leio muito quando eu vou, às vezes, no consultório, vou no médico, eu tô me preparando para fazer uma cirurgia. Então eu tenho ido bastante ao médico, em consultório, lá em laboratório, não sei o quê, e eu pego e vou lendo e vou guardando as coisas aqui. Mas esse é o livro do momento que eu estou lendo. Eu até indico, tá? Gostei bastante, estou gostando bastante. Me fala aí nos comentários se você já leu esse livro também. Às vezes alguém te indica um livro, que nem eu estou falando do livro agora, e aí você vai lá e compra. Mas você não gosta de ler, você não se interessa, às vezes, se interessou no momento ali por aquele assunto, mas não. Ou você tem muitos livros ali, você nem vai dar conta de ler. Livro é uma coisa muito interessante para a gente passar para frente, ou deixar, às vezes, em algum ponto que as pessoas trocam, né? Aqui na minha cidade, tem nos terminais de ônibus lugares onde você deixa o livro ali, aí a pessoa vem, pega, lê, aí deixa outro, devolve ali e vai fazendo, criando essa corrente, né? Então tem muitos lugares interessantes para gente. Ou vender, né? A gente vende em sebos também, livros. Se você não gosta de fazer esse processo de doação, você vai lá e vende no sebo também baratinho, que também é uma ajuda. Então também tem aquele monte de livro ali que você fica olhando e fala, eu nem gosto de ler, esse livro aí comprei, mas não gostei. Também é um ponto. Eu já contei, não sei se eu já contei aqui no canal, mas eu tinha muita revista. Eu era doida de assinar revista. Assinava Veja, assinava Contigo, assinava, sei lá, Isto É, Cláudia, um monte de revista. Porque naquela época não tinha internet, então eu gostava bastante de ler revista, para saber as coisas, as novidades da vida, né? E, gente, eu doei tudo, tudo, porque revista para certos lugares que eles fazem colagem ou fazem um tipo de artesanato que usa o papel, é bem legal. Tem uma aqui na minha cidade, uma ONG, que faz artesanato faz vasos com papel, usa papel e cola e faz tudo quanto é tipo de coisa. E aí eu doei. Então eu acho isso bem legal. Quando você acha um lugar correto para aquilo, né? Vai empurrar em alguém que daí às vezes a pessoa nem usa isso e daí só não tem coragem de te falar. E aí vai ficar com aquele monte de revista ou livro, sei lá, na casa dela, também não gosta de ler. Tem uns livros que eu deixei, minha filha pediu alguns livros e eu deixei na casa dela. Gente, mas eu acho que ela não leu nenhum. E não foi porque eu falei, você, não, ela que quis, tá? Os livros. Mas eu sei que ela não é muito chegada em ler também, não. Então, não adianta, entendeu? Não adianta. Às vezes você pega, não vou ler, e você sabe que você não vai ler. Então, não adianta. Objetos quebrados esperando conserto. Esse é clássico, né? A gente fala, não, eu vou arrumar esse liquidificador, não deixa essa máquina de lavar aí que eu vou mandar arrumar, não deixa esse ventilador, não deixa esse negócio. E ó, passam-se tempos e toda vez que você olha para aquilo, você fala, meu Deus, eu tenho que mandar consertar isso. Meu Deus, mas às vezes você já mandou consertar, o negócio não resolveu, ou às vezes não compensa. É bom a gente saber pesquisar antes de você chamar alguém para arrumar algum objeto na sua casa ou levar, faz um orçamento lá, vai lá na internet, pesquisa o valor daquilo lá novo, vê se vale a pena consertar. Porque muitas das vezes não vale. Hoje o conserto está tão caro que muitas vezes não compensa a gente consertar muitas coisas. Tem coisas que compensa, né? Tipo uma geladeira cara, uma máquina de lavar, às vezes um ar-condicionado. Mas às vezes se você já mandou várias e várias vezes, já gastou até o dinheiro de um objeto novo e ainda quer consertar,
tem que repensar, né? A gente tem que pensar na parte do dinheiro também. Quer dizer, a gente, não, só manda consertar, mas você já mandou consertar ali 10 vezes aquilo ali, gavetas que você evita abrir. Tem gente que tudo que ele junta na casa, ele guarda dentro de gavetas. Eu conheço pessoas que eles vão limpar a casa e daí tudo que está esparramado, fora do lugar, ele acha uma gaveta e enfia. Enfia ali naquela gaveta. Depois eu vou colocar no lugar, vou arrumar, vou organizar. Só que isso nunca acontece. A pessoa nunca para um minutinho ali, uma meia hora da sua vida, do seu tempo, do seu dia, para organizar e colocar aquilo no lugar. Então, a partir disso, a pessoa não quer nem olhar aquela gaveta. Aí toda vez que alguém abre e vai caçar um negócio, tem que tirar tudo, aí soca aquilo de novo. E na mente da pessoa, ela não tá vendo a sujeira ali no físico, mas na mente dela fica aquilo ali. Ela sempre pensa, meu Deus, eu tenho que arrumar aquela gaveta, meu Deus, eu tenho que arrumar, eu tenho que organizar isso aqui, um dia eu vou organizar, calma. E fica aquela pendência para a vida toda. Então a gente parar e até de ter esse tipo de gaveta e colocar as coisas no lugar é muito bom, gente. Eu tenho um vídeo aqui de como você organizar, de como por onde você começar. Eu até vou deixar aqui nos cards depois. É muito bacana a gente organizar as coisas e tudo ter um lugar certo. Quando tudo tem um lugar, a casa fica muito mais fluida, fica muito mais leve e a sua mente vai agradecer você demais. Papéis acumulados. A pessoa deixa nos cantos, nas gavetas, em cima da mesa, nos aparadores, aquele monte de papel, propaganda, documento, recibos, um monte de coisa ali. E aí um dia também ela fala que vai arrumar e aquilo não arruma. E aquilo está no físico, além de estar no físico, está na sua mente. É a mesma coisa da gaveta. Se tiver um lugar para guardar, você vai ver. Isso aqui tudo é conta de água, conta de luz, conta de telefone, não sei o quê. Porque hoje, muitas das vezes, tem muita gente que gosta de guardar esse tipo de papel. Gosta de guardar ali as suas contas. Então arruma uma pastinha, vai guardando ali. Documentos pessoais mesmo, importante, isso tem que estar guardado lá no seu guarda-roupa ou alguma parte ali da sua casa que só você vai mexer. Senão, tem gente que vai procurar um registro de nascimento, uma certidão, ela não sabe nem onde está. Tão bagunçado que tudo está. É bom tudo ter lugar. Produtos vencidos. Maquiagem, produtos lá de higiene pessoal, que você comprou demais, eu sempre falo aqui, né, do acúmulo e da bagunça, a gente comprar demais, sem necessidade, só porque a gente viu a blogueira legal ali falando, e a gente vai comprando e vence. A gente sempre tem que lembrar do vencimento das coisas. Isso é a mesma coisa para comida. Comida vence, gente. Comida vence, comida cria caruncho, enfim. Agora eu comprei uns potes bem legais. Depois eu vou mostrar para vocês lá na minha cozinha. Eu comprei uns potes que é para eu colocar já no motorhome. Mas eu achei muito interessante. Paguei super baratinho e bem lacrado, bem hermético mesmo, né? Para não entrar mais aquele tipo um bichinho que ele fica, parece uma borboletinha, não sei, que ele aparece lá nos nossos armários. Eu acho que já vem até do mercado aquilo lá. E se a gente não tomar cuidado, quando vai ver, as nossas coisas estão tudo carunchado, trigo, arroz, feijão, farinha, enfim. Então, comprar coisa demais, acúmulo demais, deixar as coisas vencendo, não prestar atenção, é desperdício de dinheiro, de tempo e de tudo, né, da nossa energia. Então eu acho que menos é mais. Quando a gente começa a entender isso, a gente também começa a recuperar o nosso dinheiro de volta, né? A gente, não de volta, mas assim, começa a ter outro entendimento do nosso dinheiro e começa a sobrar dinheiro no final do mês. É claro, né, que se você gastou ali, não vai voltar, é óbvio, né? Mas você começa a parar de perder dinheiro. É isso que eu quis falar e falei errado. Equipamentos que você não usa mais. Bom,
Tem uma impressora aqui, até aqui atrás do telefone, que eu vou vender. Eu não uso mais ela. Por quê? Já vou explicar. Ó, eu precisava de uma impressora. Como eu sou radiestesista também, eu uso gráficos para fazer os tratamentos. Então, eu precisava imprimir, preciso, né? Imprimir os tratamentos que são ali, né? Do tratamento ali, do que eu vou fazer. Aí, eu comprei para que resolvesse a minha situação. Só que a impressora custa mais barato do que os cartuchos que eu tenho que colocar. Então, não está fazendo sentido para mim comprar cartucho direto. E o cartucho dura pouco e custa caro. Eu tenho que comprar na internet, pago frete. Cada vez que comprar um cartucho ali, 120, 150 reais, depende do lugar que eu comprar. Aí eu falei, gente, eu vou vender essa impressora, não faz mais sentido para mim, ela tá parada aqui. E ultimamente, gente, uns anos para cá, eu não tenho mais esse negócio, sabe? Quando eu vejo que o negócio tá parado, eu não tá em uso, eu não tô usando, não tá fazendo sentido mais dentro da minha casa, eu já vou achar um caminho para ele. E o caminho dela vai ser vender. Para alguém que usa, para alguém que queira. Ela não é velha, a impressora, mas o cartucho para mim não compensa, porque eu imprimo bastante folhas. Assim, às vezes eu faço bastante tratamentos seguidos, mas às vezes demora um pouco. Então, aí, nesse intervalo, o cartucho seca. Porque eu compro aquele paralelo, né? Porque o original mesmo ele é bem mais caro. Então, eu já compro paralelo. Aí, comprando paralelo ainda dura menos, porque seca mais rápido. Cabos sem utilidade. Gente, hoje a nossa casa ela é invadida por cabos, né? A gente usa cabos em tudo quanto é coisa. Tudo vem um cabo, é cabo USB, é cabo não sei das quantas, é cabo de celular, é cabo de impressora, é cabo de negócio de televisão, é cabo de... Se a gente não fizer ali uma curadoria desses cabos, colocar numa cestinha ali o que importa pra gente, o que não importa, eu tenho aqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, eu tenho essa cestinha aqui, tá? Aqui, ó, eu guardo todos os cabos que eu vou usando. Então aqui, ó, tá tudo, meu fone, os negocinhos, e cabos, e cabos, e cabos, e cabos, e cabos. Então eu guardo aqui. Então eu termino de usar alguma coisa, eu já arrumo, e aí os cabinhos vão pra cá, porque a gente sempre tá precisando de algum cabinho. Então às vezes eu tinha mania até de jogar, mas depois, quando eu precisava, eu tinha que correr lá e comprar. Então, ó, é uma cestinha, gente. Isso aqui não é caro, não. Eu tenho uma cestinha onde eu guardo os cabos. E isso aqui é libertador, porque se eu precisar de algum cabo, eu corro aqui e pego. Mas aí sempre eu estou fazendo assim. Eu pergunto pro meu marido, esses cabos aqui, eu tenho que guardar, não tenho? Você me fala aí, você mostra aí, você vê ali o que a gente precisa, o que não precisa, o que não serve mais. Ele vem dar uma olhada, tira ali 2 ou 3 também, que não, a gente nem tem mais aquele objeto para usar, e a gente vai tirando. Caixas vazias guardadas há anos. Bom, isso aqui é aquela pessoa que guarda tudo, né? Vou guardar essa caixa de presente porque é bonita, mas eu vou usar. Vou guardar essa caixa que eu comprei alguma coisa aqui, porque sempre pode ser que eu precise algum dia. E isso vai criando um acúmulo dentro da sua casa. É que nem eu falo, esse é físico e mental, é os dois, porque você fica com aquele monte de caixa ali que também não faz mais sentido para você. E isso vale também para aqueles sacola, papel de presente, aquilo ali tudo. Sacolas, acabei de falar, né? Móveis que só ocupam espaço. Sabe quando aquele móvel ali já tá dançando dentro da sua casa, não faz mais sentido para você, mas você tem medo de vender, medo de desapegar dele, medo de... Presta bastante atenção se aquilo tá sendo bacana dentro da sua casa, se você gosta daquilo, se está sendo útil. Tem gente que às vezes compra 2 sofás e colocam dentro da sala, ou compra um sofá imenso que a pessoa não consegue nem caminhar dentro de casa. Então a gente tem também que entender o nosso espaço físico. A casa, ela tem que circular, as pessoas têm que conseguir caminhar por dentro da casa. Não adianta você
encher a casa de coisas e você não ter nem como se movimentar, as pessoas, sabe, ficar incomodada dentro de casa, porque não tem como caminhar, não tem como passar, tem que se bater todo dentro de casa para poder circular dentro de casa. E aí você não deixa também com que as coisas fluam. As pessoas, eu sei que muita gente hoje já conhece o Feng Shui, né? Acho que é. E às vezes eu dou uma olhada e estudo um pouquinho sobre, e a gente vê a importância, né, da gente deixar com que o ar entre, a energia flua na nossa casa, não deixar as portas todas entulhadas, os espaços todos trancados. É importante, gente. Decorações que só viraram uma coisa para limpar. Coisinhas, né? Bibelozinhos, eu já tive muito. Hoje eu tenho pouca coisa mesmo. E tudo que eu tenho eu uso. Deixar a casa entulhada de objetos, de bibelôs, de coisinhas, de decoração. Que toda vez você fala, meu, mas eu tenho que limpar, mas olha o tanto de coisa que eu tenho. Cristaleiras, não sei o quê. Estantes com lotada de coisa. E a gente tem que limpar, né? Não dá para deixar sujo. Então isso ocupa muito a nossa mente, demais da conta. Porque toda vez que você pensa em limpar a casa, você já pensa naquele tanto de objeto que você tem que parar para limpar. Ou às vezes você limpa a casa e fala, não, isso aqui eu vou deixar, depois eu vou limpar. E aquela poeira fica te incomodando, e aquilo fica te incomodando. Gente, eu vou falar uma coisa bem séria aqui para você. Se você não se incomoda com as coisas, se aquilo ali não mexe nem com o seu mental, nem com o seu físico, com nada, tá tudo bem a vida. Eu falo de verdade para aquelas pessoas que ficam incomodadas com as coisas, que elas ficam, parece que sempre fica uma pendência, que nunca ela consegue resolver as coisas dentro da casa dela. Para essas pessoas que eu estou falando. Porque às vezes a pessoa fala, quer mandar dentro de casa, agora fica falando o que a gente deve fazer ou não deve fazer. Não é nada disso. Eu estou falando o que eu tenho feito aqui desse lado, principalmente nesse meu novo movimento, o que eu tenho visto as mulheres, visto não, que eu tenho lido nos comentários, o que as mulheres têm me falado sobre o peso que elas sentem, de principalmente não conseguir terminar suas coisas, fechar um ciclo, resolver pendências. É por isso que eu trouxe esse vídeo aqui para você, tá bom? Que eu, né, para deixar claro, porque eu sei que tem pessoas que vão falar, mas isso não me incomoda. Tá tudo bem também, né? Eu falo quando incomoda, porque eu me sinto incomodada. Quando eu deixo uma coisa, uma gaveta muito bagunçada, um negócio muito sujo, uma parede suja, um negócio que tá ali, sabe? Eu fico incomodada com aquilo. Eu tô incomodada com esse quarto aqui, com esse papel de parede. Ele tá começando a soltar, e isso já está me incomodando. Mesmo eu sabendo que eu daqui a pouco não vou estar nessa casa, eu acho que eu vou arrancar esse papel de parede e vou passar uma tinta nessa parede, porque está me incomodando. Se não estivesse, estava tudo bem. Coisas guardadas por medo de precisar um dia. Isso é clássico, né? A gente sempre acha que... Eu acho que isso tem muito a ver com o nosso passado, com a nossa vida, às vezes, de falta, de escassez que a gente passou. Aquele negócio de eu vou guardar esse objeto, essa tampa, esse negócio, porque um dia eu posso precisar. Eu acredito de verdade que isso tem muito, muito a ver com as nossas crenças lá atrás. E a gente não consegue resolver, e aí aquilo inconscientemente aparece na nossa vida. Quando a gente quer guardar todos os potes de sorvete, quando a gente quer guardar... Aliás, fazendo um parêntese aqui, há muito tempo eu não comprava sorvete de pote. Fui comprar esses dias, porque os meninos vinham almoçar aqui para eles, né? De sobremesa. Gente, o potinho de sorvete tava desse tamanico. Eu falei, meu Deus, o negócio diminuiu demais. Isso é outro assunto, mas é só um parênteses pra gente... Não, tá uma loucura essas coisas, né? Os tamanhos das coisas mudando demais. Mas enfim, a gente guarda aquele pote de sorvete, guarda aqueles copos de requeijão, guarda isso, guarda aquilo. Pra vocês terem ideia, olha o que eu faço.
Eu pego os copos de requeijão, eu não tenho coragem de jogar no lixo. Até hoje. E olha o que eu falo de organização aqui nessa casa, hein? Nesse canal. Eu lavo, eu vou lá, coloco água, lavo eles. Aí eu vou deixando ali na área de serviço, vou guardando, guardando, guardando. Quando tem mais ou menos, sei lá, 8, 10, aí eu dou um rumo para eles. E às vezes eu mando para casa de repouso, para as meninas tomarem café, porque quebra demais lá também, estraga bastante, né? Porque é muita gente, é um círculo de pessoas, né? E variadas. Então, aí às vezes eu mando para lá para poder tomar café. Às vezes eu acho um rumo. Mas até hoje, mesmo falando sobre esses assuntos, mesmo estudando sobre esses assuntos, mesmo tentando me melhorar, eu não consigo jogar no lixo. Não consigo. Deve ser uma crença minha de escassez. Deve ser. Não dá, eu tenho dó de jogar no lixo até hoje. Potes, essas coisas aí eu não tenho, não. Eu já me desapeguei disso, eu não encho meu armário de coisas ali, não. Mas, de verdade, os copinhos de requeijão, que agora estão, né, desse tamaniquinho, né, que eles eram grandes, 300 e poucos, era 330 gramas, 300 e poucas gramas, né? Mas hoje em dia, como ele é 200 e pouco, ele é bem pequenininho. Então, às vezes eu mando para tomar café. Mas é isso. Então, a gente cuidar não só aqui do que a gente enxerga, mas principalmente do invisível, que vai drenando toda a nossa energia aí silenciosamente. Me conta aqui nos comentários. Você tem algum também aí para comentar aqui embaixo e me dizer se tem algum desses 20 tópicos aqui que eu trouxe que te incomoda, que você sente que precisa tirar hoje ainda da sua casa? Me conta aqui nos comentários que eu vou gostar muito de saber. Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo.